Hey! Estamos começando o nosso programa Dar Voz a Quem Merece de hoje. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Casa 3 Cafeteria e Bistrô, por nos ceder o espaço aqui para a gravação do programa, e também a Arantes Comunicação Humanizada. Aproveitando aí, você que ainda não nos segue na rede social, o nosso arroba é Programa Dar Voz a Quem Merece. Já no canal do YouTube é Silvia Arantes. Se inscreva lá para acompanhar a entrevista completa. Mas agora vamos falar com o nosso entrevistado de hoje, para lá de especial, professor Flávio Muniz, historiador e jurista. Ele vai contar para a gente como foi superar, ou melhor, ressignificar o luto. Obrigada pela presença, professor Flávio. Prazer recebê-lo aqui no programa Dar Voz a Quem Merece. Eu queria que você contasse a respeito da sua história de superação ou como é ser um sobrevivente da Covid-19. Olá, Silvia. Um prazer estar aqui com todos vocês. Contar essa história para mim é sempre significante. Tem um tom especial, porque essa história ela é uma história única, mas ao mesmo tempo universal. Por mais que seja uma dor pessoal, mas é uma dor compartilhada, onde milhares de pessoas viveram no Brasil e milhões de pessoas no mundo. Então nós estamos unidos numa estranha solidariedade álgica, né, de dor. Então isso é muito importante, até para que possamos compreender, nos compreender como seres humanos. E ter vivenciado a experiência com a Covid foi realmente a mais marcante de todas as minhas vivências aqui na Terra, né, nesse plano, nessa existência que a gente tem. E eu fui contaminado com Covid no ano de 2021, em janeiro, apesar de todas as precauções, que eu sempre acreditei que as precauções eram justas e necessárias, por exemplo, usar máscara, distanciamento social, isolamento, porque como historiador, e quando você olha para a história, não tem como negar quais foram os procedimentos com relação a outras epidemias que aconteceram na história. Por exemplo, a gripe espanhola. Então, esse debate sobre isola, não isola, usa máscara, não usa máscara, não é novo. Ele é antigo. E obviamente, a ciência, nesse aspecto, teve razão de que o isolamento era a forma mais adequada para protegermos da Covid até que um imunizante fosse providenciado. E neste caso, havia todas as precauções, porque a Covid começa em 2020. E passamos ali quase o ano inteiro de 2020 ajustando naquela primeira onda da Covid, na qual morreram muitas pessoas, mas ninguém imaginava que o pior estava por vir. Então, mantendo isolamento social, com os negócios sendo levados daquele jeito, eu contaminei em janeiro. Só que eu não imaginava que eu contaminaria porque, ou melhor, que eu fosse desenvolver forma grave. Porque eu sempre pratiquei esporte, nunca fumei, tenho uma vida normalmente sem excessos, não tinha nenhuma doença, nenhuma comorbidade que me tornasse um alvo fácil, como era previsto. Só que aconteceu. Quando eu descobri que estava com Covid, eu suspeitei já imediato pelos sintomas. Era uma gripe um pouco diferente. E era principalmente a questão do cheiro, foi a coisa que mais me deixou assim. Eu sentia um cheiro de café em quase todo aroma, tudo para mim tirava café. E aquilo ali eu já falei, bom, nunca tive essa alteração, a gente sabe que existem alterações olfativas na Covid, pode ter sido isso. Pois bem, a partir daí eu vou fazer os exames, né? Fiz o exame, constatei que havia Covid, aí porque era Covid, né? Foi num sábado, me lembro como se fosse hoje. Assim, eu fiquei meio triste, preocupado, mas falei, eu tinha confiança de que eu ia passar bem, que eu ia passar ali, superar a barreira dos 14 dias que eles tinham na época. Falava assim, não, até os 14 dias acabou a forma grave e aí você já está tranquilo. Eu tinha essa esperança de que isso fosse acontecer comigo. Infelizmente, não aconteceu. Só que eu também tive sempre uma atuação social muito grande.
Durante o período de 2020, lá em casa, eu, minha esposa, o pessoal da Escola da Vida, a gente fez máscaras, distribuiu alimentos, a gente saía com as máscaras que eram costuradas lá em casa, centenas de máscaras, para distribuir para moradores de rua, pessoas que ficavam em situação de rua, perdão, lá na região da rodoviária, daqui da cidade, na Praça Sérgio Pacheco, em outros lugares. Já haviam muitas pessoas fazendo isso. E eu queria muito contribuir. E uma das coisas que eu acho que mais atrapalhou o combate à Covid foi justamente a informação. E foi a partir daí que nós tivemos a iniciativa de começar na minha rede social, na época o Facebook, a escrever um diário. Foi ali que eu comecei a narrar as minhas experiências, no intuito de transformar a minha experiência em informação útil para as pessoas não serem levadas por notícias falsas sobre a saúde. Porque a Covid mata. Matava e ainda mata. Então, assim, é muito importante. Eu comecei a escrever, relatar os sintomas dia a dia. Aí foi acontecendo de eu ficar mais grave. Fui ficando mais grave, mais grave, mais grave. 14º dia, que foi um dia determinante, que imaginei que eu estaria saindo da doença, foi quando eu desenvolvi o sintoma mais forte e fui internado. Fui internado na unidade de atendimento integrado. Eu já tinha ido naquela semana várias vezes na UAI, e eu sentia, não é esse cansaço que uma pessoa com asmas sente, de puxar o fôlego, entendeu? Mas era um cansaço que fazia quase sua respiração parar. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver outros sintomas. Dor, cansaço. Aí um belo dia, uma noite, na verdade, eu acordei, madrugada, uma dor muito forte no abdômen. E aí já falei para minha esposa, pode chamar o bombeiro que hoje eu não aguento mais. Aí foi quando chamou o bombeiro não chegou a tempo. Aí eu não estava conseguindo nem levantar do sofá que eu estava sentado. Aí esperamos cerca de 1 hora, o bombeiro não chegava. E era uma questão, porque o bombeiro estava também fazendo outros atendimentos, e eles tinham que trocar a roupa para atender qualquer paciente com Covid. A roupa de corpo inteiro que eles usavam. Aí foi naquele dia que eu fui internado, fui até conseguir melhorar um pouco, minha esposa me levou até o carro, entrei, cheguei na UAI, fui desacreditado inicialmente por uma médica, que é outra coisa, outro absurdo que aconteceu. Acontecia bastante esse tipo de coisa, porque infelizmente a gente pensou que assim, todas as pessoas médicas estavam bem informadas. Não estavam. Não estavam. E é uma coisa, médico e cientista são coisas diferentes. Eu descobri muito, foi aí. E aí naquele dia eu ainda demorei umas 2 horas até que eu fosse levado para a sala de urgência, onde começou o protocolo de sepse, que é o protocolo para tratar a septicemia, que é a infecção generalizada. E aí eu fiquei durante o dia, fiz exames, eu não conseguia levantar nem andar, nem para ir no raio-x direito. Foi um horror. E não tinha lugar para você deitar, fiquei numa cadeira durante quase todo o dia. No final do dia me internaram, me levaram para um lugar que era isolado, e ali começa toda essa viagem maluca. 2 dias depois fui entubado, 17 dias depois... Durante esses 17 dias foi uma loucura também, a gente pode entrar nesses detalhes. E 27 de fevereiro de 2021 eu fui extubado, né? Saí da intubação e os médicos meio que não acreditavam que eu ia melhorar, né? Não porque eles não estavam fazendo o correto, mas é porque meu caso era muito grave. E aí, ainda assim, eu fui extubado. Quase me reentubaram de novo, 2 dias na mesma noite, porque a insuficiência respiratória era muito grande, mas eles fizeram VNI, que é uma máscara que coloca no rosto para fazer pressão no lugar, como se fosse um respirador, mas é uma máscara. Fiquei com ela muitos dias, muitas horas, até recuperar. Tive alta em 9 de março. 2 meses depois, fui para casa, não andava, não mexia, não conseguia colocar uma colher na boca. Aí começou todo um trabalho de recuperação. E eu me esforcei bastante para isso, para recuperar, para ficar de pé, para sentar. Até que 2 meses depois, eu já estava bem já. Bem assim, já estava melhor, bem melhor. E aí o meu filho de 24 anos, o Lucas, ele contrai Covid, fica internado
33 dias e vem a óbito de Covid no dia 14 de julho, dia 13 de julho. Dia 14 de julho eu sepulto o Lucas, em 15 de julho era meu aniversário. Então foi tudo uma lógica bem cruel. E em todo esse tempo eu permaneci escrevendo o livro. Só não quando eu estava internado, porque foi o jornalista Gustavo Medrado, que é coautor do livro comigo, junto com a Áurea. Isso. E eles que pegavam o relatório e transformaram no que viria a ser o livro. A nossa ideia era comunicar realmente, sempre foi essa, comunicar para as pessoas entenderem a dor e a realidade do que é viver com a Covid. E então as pessoas vão ver um pouco no livro justamente isso, essa dor, o dia a dia e tudo. Eu não poupei palavras porque aquilo era o que eu sentia no momento. Mas naquele dia, nos dias que eu estava internado, Gustavo Medrado continuou escrevendo o diário. E aí eu pensei que essa história tinha acabado. Quando eu saí, quando eu tive alta, eu falei, agora eu vou escrever coisas boas, né? Mas ao mesmo tempo coisas muito duras. Mas aí veio a história do meu filho, o diário não cessou. E continuamos escrevendo o diário, isso foi para mim uma experiência muito dura, mas muito necessária. E, inclusive, quando meu filho foi internado, o diário continuou sendo escrito. E porque agora era a viagem do meu filho. E foi a última viagem que ele fez. E eu escrevi até dia 31 de dezembro de 2021 esse diário. E eu decidi acabar ali porque eu acho que agora esse diário deveria ser editado, nós achamos que ele deveria ser editado, porque havia outras histórias, outras viagens a serem contadas e agora a viagem de muita gente. Professor, você fala muito e destaca muito sobre a questão da informação, isso é muito forte. E a questão de comunicar, porque você falou que faltou muita, nós sabemos disso, faltou muita informação, tivemos muita fake news ali, muitas contradições nas informações, isso acabou matando muitas pessoas. E ao mesmo tempo, como é relatar a sua história? Um diário, porque quando a gente fala de diário, remete a coisas boas, ou lembranças, momentos que você quer guardar. E naquele momento não, você começou ali na sua casa, de repente você vai para o hospital, do hospital você retorna para a sua casa e de repente seu filho vai para aquele lugar que você mais temia. Como é que é tudo aquilo ali, escrever, contando com a ajuda de outras pessoas? Como foi esse momento de escrever, passar aquele momento ali tudo para a escrita, para um diário? Eu acho que sua pergunta ela traz tantas coisas à minha mente, mas uma das coisas que eu me lembro não, e que eu acho que é importante, é uma frase da poetisa norte-americana Gwendolyn Bennett, que diz o seguinte: a memória porá as mãos sobre o seu peito e você vai entender o meu ódio. Escrever naturalmente é um ato de sangrar. Você, de alguma forma, está criando algo, sabe? E, ao mesmo tempo, está doando algo. E normalmente, numa sociedade tão hedonista, uma sociedade em que tudo tem que ser levado ao prazer, é o prazer do sentir, o prazer do viver, você escrever sobre dores, normalmente tende a colocar você, socialmente visto, como fraco. Só que a grande ilusão é que somos fortes, eternamente fortes. Expor essa condição, naquele caso, naquele momento extremamente vulnerável, eu achava necessário porque isso é como se fosse algo quase um evangelho. Por que eu falo que é um evangelho? O evangelho significa boas novas, uma notícia boa. O evangelho é uma notícia boa, mas não é que é uma história boa, mas é uma história que pode trazer edificação para outras pessoas. Então, por exemplo, nós tínhamos muitas informações. O que nós tínhamos era pouca franqueza e honestidade com a informação. Então, você imaginar o seguinte, como que alguém, em sã consciência, sabendo dos riscos, expõe outra pessoa a um vírus letal, simplesmente por uma crença ideológica.
Por isso existe no Código Penal a previsão para crime de pandemia, que é quem espalha de forma intencional, né, uma doença letal. Imagine, por exemplo, uma pessoa que conscientemente sabe que é portador de um vírus, HIV ou Covid ou qualquer outro vírus que é transmissível e pode ser letal para a pessoa, e ele conscientemente transmite essa doença para outra pessoa. É crime. Então nós temos que entender a dimensão do que estava acontecendo. Então quando eu parei para escrever este livro, esses diários, foi justamente isso, era um pensamento honesto naquele momento. E outra coisa, era um pensamento do que eu estava vivendo. Eu achei que era muito mais fácil as pessoas, ao invés de acreditar no que eu estava falando sobre o que os médicos diziam, falar, não, gente, eu estou vendo na minha vida, eu estou provando, eu estou vivendo isso aqui. Outro dia eu ouvi alguém falar assim, não, mas quem fumava foi imune de Covid. Falei, mas com base em que você fala isso? Não, eu vi a rede, o WhatsApp, essas outras redes auxiliares aí, elas acabaram se tornando assim aquela informação sem fonte, como se fosse uma evidência científica. E isso meio que graçou o Brasil, sabe? E aí nós, diante de uma crise de saúde pública, nós tivemos que lidar com pensamentos ideológicos que mataram pessoas. Vou dar um exemplo para você das minhas memórias. No dia que eu fui internado, transferido da UAI, que é uma unidade de atendimento integrado aqui em Uberlândia, onde eu recebi os primeiros atendimentos, para o primeiro hospital, que foi o SIM, que era o antigo hospital do Dr. Hans, aqui no Uberlândia, eu fiquei num quarto junto com um moço. Esse moço, ele era um senhor de idade, e ele tossia bastante, e sentia muita falta de ar. Diferente de mim, ele conseguia sentar na cama. Eu estava quase apagando. E ele reclamava muito. Ele falava para mim, nossa, para que eu fui... Por que eu não tomei a vacina? Porque naquela época já tinha saído a vacina para quem tinha comorbidade. E ele, por uma questão ideológica dessas informações, ele decidiu não se proteger e não se vacinar. E ele ficou ali reclamando, falando, não, pelo amor de Deus, nossa, era só ter tomado essa vacina, eu nunca reclamei de vacina nenhuma, agora eu estou aqui passando por isso, nossa, eu nem precisava estar passando por isso. E ele ficava reclamando muito isso do meu lado, muito do meu lado, né? Eu falava, não, mas só vai ficar bem agora, vai tratar e tal. A gente lá ficava tentando dar apoio um ao outro. Só que muitos de nós entrou, poucos de nós saímos. E quando você fala da vacina, quantos se foram na esperança da vacina? Eu li seu livro antes de bater esse papo, de fazer essa entrevista. Em muitos momentos eu me identifiquei. Assim como você, eu também fui vítima da Covid-19. Eu perdi meu marido depois de 60 dias de luta, também em 2021, 10 de maio. E nesse ano completa 5 anos. Eu falo que a Covid foi um pesadelo que nós entramos e nunca mais saímos. Porque nossas vidas nunca mais foram as mesmas. No início eu até comentei com você a respeito, porque nós não superamos o luto. A gente aprende a conviver com ele e ressignificar. E tanto eu, quanto você, quanto milhares de famílias, pessoas, porque eu falo que quem se foi era o amor de alguém. Eram histórias, vidas, sonhos. Com eles foi nossa respiração, foram nossos planos, sonhos. Como é nesse ano que se completa 5 anos aí, para você, mesmo que foi em 2021, 4 anos aí já, que o Lucas se foi, como é para você conviver hoje, para sua família, professor, você como pai, a sua esposa, os irmãos, a família? Então, o Lucas, para falar disso eu tenho que dizer quem era o Lucas, né? O Lucas é incrível. Como muitos filhos, né? O pai é suspeito de falar que o filho é incrível. Mas ele era uma esperança para a humanidade, um homem inteligente, dedicado, humano, espiritual, apoiador, ajudador. Quem o conheceu, ele era assim. Ele, no ano que ele faleceu, ele estava vivendo o auge da carreira dele. Ele era um garoto de 24 anos, garoto, né? A gente fala garoto, mas é porque para pais, filhos não crescem. Ele tinha, inclusive,
conseguido um apoio grande de uma empresa de tecnologia e criou um projeto chamado Favela Tech, que era justamente levar a programação para dentro das comunidades. E o projeto estava sendo implementado naquele momento, inclusive. Então ele era uma pessoa que tinha uma ambição muito grande de ajudar, de auxiliar. E um conhecimento enorme também, um cara que aprendia fácil as coisas, dedicado. E assim, quando essas pessoas elas partem, com elas parte muitas coisas que poderiam ter acontecido, que estavam acontecendo, muito conhecimento que se vai, né? Quando a gente fala dos idosos que eles vão, né, acho que é muito importante isso, a biblioteca que está indo. E quando esses novos saberes não são ressignificados, aprendidos, quer dizer, para onde que vai esse conhecimento? O que a gente vai fazer com isso? Então, a dor de perder um filho, ela é imensa. Ela é imensurável, eu não consigo nem sequer descrever. Eu já tentei, mas eu não ouso mais tentar descrever porque é indescritível. Porque até foge uma certa lógica natural da vida, né? Que os pais são sepultados pelos filhos, não o contrário. Mas o problema em relação à morte do Lucas e a de outras pessoas em relação à Covid, não foi a morte em si, mas como a morte aconteceu, a situação em que a morte se deu. Então é muito importante nós entendermos o processo, e isso que é doloroso. Saber que a pessoa morreu de algo, não somente ele, mas centenas de milhares morreram por uma doença que poderia ter sido evitada, prevenida, e que eles estariam aqui hoje se estivessem imunizados, podiam ter a chance de estar aqui se estivessem imunizados. Entende? Olha, eu tomo vacinas todos os anos, e hoje eu tomo outras vacinas, porque como eu fiquei com sequela no meu pulmão, tenho fibrose pulmonar, hoje eu durmo com aparelho, tenho CPAP, que eu durmo com aparelho toda noite, são as sequelas que eu carrego dessa doença. Mas eu tomo essas vacinas todas e, para você falar assim, eu ainda me previno, uso máscara quando necessário, tenho máscara sempre comigo. E eu sei que hoje minha saúde está mais preservada. E agora? Quando você olha para aquelas pessoas lá atrás, o quanto a ignorância matou as pessoas? Então, assim, o que eu tenho, na verdade, dentro de mim, é um profundo senso de que ainda há uma injustiça enorme em curso. Não só pela não punição das pessoas responsáveis, que governantes, e não só os governantes, eu acho que as pessoas também que conscientemente tomaram a atitude de contaminar outras foram responsáveis, igualmente responsáveis. É um processo doloroso coletivo, que há muitos responsáveis. Tem aqueles que têm a responsabilidade capital, mas tem muitas pessoas que se tornam responsáveis solidariamente em relação a isso. Isso me deixa profundamente impactado negativamente. Por exemplo, eu acredito que nós, depois de 5 anos que a Covid aconteceu, as pessoas olham para isso como passado. Você sabe que nós não saímos disso. Nós olhamos como ontem. E as pessoas olham como se fosse o passado. Ainda hoje a Covid é presente, ainda hoje tem pessoas morrendo de Covid. Ainda hoje nós vivemos o mesmo luto, nós ressignificamos e hoje transformamos em luta. Alguns vivem assim. Ontem foi lançado a nível nacional um canal, me fugiu o nome agora, mas um canal feito pelo CPDIS, lá da USP, sobre o memorial histórico de tudo que aconteceu na Covid. Dos relatos dos governantes, da questão das vacinas, de tudo. Isso é muito importante para a gente. Agora eu pergunto para você, numa cidade que nem a nossa, que morreram mais de 3 mil pessoas, foi a cidade do interior do Brasil com o maior número de mortes proporcionais, não tem um memorial para lembrar dessas pessoas. Você sabe quem lembra dos mortos? Eu e você. A gente se lembra, o meu celular, a capa do meu celular é a minha mão segurando a do meu filho, eu olho para ele todo dia. Eu coloquei na capa do celular porque eu falei assim, essa é uma dor que eu jamais quero esquecer. Porque ela me lembra, primeiro, que a vida é breve,
Segundo, que eu passei por isso, eu voltei, e se eu voltei, eu tenho um propósito nessa volta, nessa minha melhora. Não sei por quanto tempo estarei aqui, mas nesse tempo que estiver aqui, eu quero, como sempre quis, lutar por justiça social. Então as pessoas não imaginam o que é a sequela de quem vive com a Covid. Eu falo que existem os sequelados da Covid. Então a gente olha para trás, é como se tivesse passado por uma guerra, e as pessoas olham parecendo que foi um filme que aconteceu. Só que para nós foi um filme de terror, da qual muitas vezes nós continuamos a estar nele. Eles não sabem como são as nossas madrugadas, quando a gente ouve as vozes, quando muitas pessoas que não viram os seus filhos partirem. Eu tenho uma senhora que ela acompanhava, que o fato do Facebook deu um impacto muito grande, é uma senhora lá do Espírito Santo, ela acompanhava, ela perdeu os 2 filhos. Os 2 filhos em uma semana. E nós conversamos muito sobre isso, eu e ela depois. Ela sempre vai lá no túmulo deles. E ela tem uma coisa interessante que ela falou. Sabe como é que eu falei adeus para os meus filhos? Eu estava na janela de casa e o carro da funerária passando na porta. Foi assim que eu disse adeus para os amores da vida. Então, assim, muitos amores que se foram. Então, essa dor ela é muito presente. Então, eu não consigo dizer que a gente passou, mas a gente ressignificou. Só que 5 anos, você fala, poxa, já tem isso tudo? Já tem isso tudo? Porque quando você olha para a foto eu olho para a foto do meu filho, para você do seu esposo, tem certeza que é ontem. A dor nossa é a dor de hoje. E eu acho que o que eu mais sinto hoje é um pouco desta injustiça, sabe? Sendo cometida, porque a pior forma de morrer é ser esquecido. E eu acho que é isso que eles estão querendo, que a sociedade quer fazer. Esquecer aqueles que morreram. Por isso que eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, para que isso não aconteça. Inclusive, o subtítulo do livro é justamente o direito de não esquecer. Muito obrigada, professor. Eu agradeço demais Eu que sou grato. a oportunidade de dar voz para essa história, porque só nós que vivemos isso sabemos qual a importância, por isso do nome do programa, dar voz a quem merece. Não só a sua voz, como a minha, de tantas milhares de pessoas precisam ser ouvidas, serem e a ouvidas. Voz daqueles que se foram, né? Com certeza. Eles agora, nós podemos agora falar por eles. Com certeza. E jamais serão esquecidos. Muito obrigada mais Obrigado, uma vez. O livro está aqui, quem quiser ainda, para ler. Vale muito a pena a leitura, é uma leitura muito importante. Não precisa ter sido vítima da Covid, mas acompanhar a história, porque a Covid não escolheu cor, não escolheu raça, não escolheu credo, ela só chegou e transformou a vida de muitas pessoas. Eu queria agradecer sua presença mais uma vez. Sou grato, muito obrigada, Silvia. Obrigado, professor. viu? Parabéns pelo programa. Obrigada mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui e vocês que ainda não seguem as redes sociais do programa, o Instagram é @programa Dar Voz a Quem Merece e no canal do YouTube se inscreva, Silvia Arantes. Em breve vocês vão ver essa entrevista completa lá no canal. Mais uma vez quero agradecer a Casa 3 Cafeteria e Bistrô pelo espaço cedido aqui para a gravação e também a Arantes Comunicação Humanizada. Até o próximo programa, até breve.